Professor, estou com as dúvidas aqui, professor. O senhor manda um monte de coisa que eu não estou entendendo. O que é pace? O que é limiar? Eu não sei, professor. Como é que eu faço? VO2 máximo? Eu não sei nem o que é isso, professor. Me explica aí, me ajuda, né? Esse Pangaré, que bom que ele está querendo aprender. Se você, assim como ele, quer evoluir na corrida e quer aprender um pouquinho mais, fica aí que eu já vou te falar sobre esses termos que estão aqui do nosso lado. Caríssimos amantes da corrida, sejam bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco, professor de Educação Física, ultramaratonista. Estamos aqui mais uma vez para comentarmos nesse vídeo sobre esses 5 termos que estão aqui do lado. Mas são assuntos que você precisa compreender para que você possa evoluir na sua corrida. O lema do nosso canal é seguir em frente e evoluindo sempre. Então, para que você consiga evoluir, você precisa também entender o que você está treinando. E assim, nesse vídeo, o nosso objetivo é aprender sobre esses termos para que a gente evolua na corrida. Professor, eu estou com uma dúvida que é o seguinte. Eu ouvi dizer que longão é todo treino que você vai além da distância que você se arrepende. Isso é verdade, professor? O que é longão? Caríssimos, já coloquei o longão logo no começo, a gente terminar de uma vez por todas essa discussão de que a partir de quantos quilômetros um treino é longo. Como definição, longão é o maior treino da semana. Se você vai para uma prova de 5 quilômetros e o seu maior treino na semana são 5 quilômetros, esse é o seu longão. Não tem essa história de quantos quilômetros, não. Ou então, como o Pangaré falou, o longo é aquele treino que você se arrepende. É aquele que você sai e quando você, puxa vida, para que eu estou fazendo isso? Esse foi um treino longo, esse foi um treino bom. Eu concordo muito com essa definição também do Pangaré. Mas, de maneira geral, para parar com essa discussão de 10, é 5, 15, 25, 32, o que é o longão? É o maior treino da semana. Então, se você tem um amigo falando assim, olha, eu vou fazer um treino, hoje é meu treino longo, e ele vai lá e faz 5 quilômetros, está valendo, foi o maior treino da semana dele. Normalmente, o treino longo, ele é um treino contínuo, com uma intensidade que fica ali em torno de 70% a 80% VO2 máximo, para você controlar a sua velocidade dentro desse parâmetro. Por falar em VO2 máximo, vamos para a próxima tela. O VO2 máximo é a nossa capacidade de captar, transportar e consumir o oxigênio. Para captar, eu tenho o sistema respiratório, para transportar, o sistema cardiovascular e para consumir, eu tenho o sistema muscular. Porque lá no sistema muscular, onde eu vou ter as mitocôndrias e que eu vou conseguir consumir o oxigênio para que a cadeia transportadora de elétrons acabe gerando mais energia. Então, se eu tiver algum problema na captação, no transporte ou no consumo, eu vou ter o meu VO2 máximo alterado. E aí nessa tela eu apresento para vocês 4 pontos, 4 fatores que interferem no resultado final de VO2 máximo. Primeira coisa, você tem que escolher o seu pai e sua mãe. A genética, a gente sabe que influencia em tudo na nossa vida e no consumo de oxigênio também. Porque, como você viu, para o VO2 máximo, a gente depende do sistema respiratório, cardiovascular e muscular. A sua genética vai interferir em tudo isso. Em relação à idade, a gente tem um decréscimo em torno de 1% ao ano após os 25 anos de idade. Porque com essa faixa etária, normalmente a massa muscular começa a diminuir e, como eu falei, tudo que interfere no sistema respiratório, cardiovascular ou muscular vai interferir no VO2 máximo. Se eu vou ter uma diminuição da massa muscular, o VO2 máximo tende a diminuir. O mesmo motivo é em relação ao número 3. Os homens, por terem uma massa muscular maior do que as mulheres, tendem a ter o VO2 máximo um pouco maior. No ponto principal que eu queria chegar é esse número 4, do treinamento. Diferente de outras capacidades físicas, como força, flexibilidade, o VO2 máximo ele não melhora muito mais do que 25%. Digamos, Vitor, mas eu sou sedentário, eu fiz um teste de VO2 máximo, fiquei com 30 ml por quilo por minuto. Digamos que essa pessoa treine durante 4 meses. Depois desse tempo todo, ele fez um novo teste e saiu de 30 ml por quilo por minuto,
foi para 45%. Falei assim, poxa, Vitor, melhorou 50%. Você não falou que melhorava só 25%? Existem esses fatos que acontecem, mas principalmente porque a pessoa estava muito destreinada. E pelo fato da pessoa estar muito destreinada, é que você vai ter um resultado bom dessa forma. Mas agora, ele não vai sair de 30 para 60, por exemplo. Pelo VO2 máximo, você vai ter uma noção, quando você fizer algum teste, quanto você pode evoluir. Como já é de praxe aqui no canal, a gente compartilha conhecimento. Se você tiver interesse em ler esse artigo que está aqui, vai lá nos comentários, escreve, Vitor, eu quero um artigo sobre os fatores limitantes do VO2 máximo. A gente troca umas mensagens para esse artigo poder chegar na sua mão. Se você está, de repente, aí se perguntando, Vitor, eu nunca fiz um teste de VO2 máximo, eu não sei como é que faz, como é que eu uso. Semana que vem, já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, porque semana que vem eu vou colocar um vídeo sobre os testes e protocolos de VO2 máximo. Falar também muito sobre limiar de lactato, limiar anaeróbio. Segura que semana que vem a gente vai ter esse teste. A partir desses testes, nós vamos pegar o seu resultado, construir uma tabela de prescrição para vocês. Na verdade, eu vou disponibilizar essa tabela para vocês. Então, é semana que vem. Então, se inscreve aqui embaixo, marca aí o sininho das notificações, porque na próxima semana eu vou disponibilizar esse novo vídeo e também a tabela para a gente poder construir juntos. Tá joia? Siga em frente. Um outro ponto importante, um outro ponto-chave do nosso treinamento é em relação ao limiar. Você já fez teste para limiar anaeróbio ou limiar de lactato? São nomes que às vezes se confundem muito. Mas quando a gente vai para a beira da pista, quando a gente vai treinar, de certa forma usa sempre o limiar. Hoje você vai fazer um treino no seu limiar. Então o limiar ele vai ser esse limite entre os metabolismos aeróbio e metabolismo anaeróbio. Entre você produzir e conseguir consumir o lactato ou o lactato se acumular na corrente sanguínea. Na verdade, o problema não é o lactato se acumular na corrente sanguínea. Como a gente fala, ele é muito injustiçado. Não vamos fazer isso com ele aqui também, não. Aqui no canal a gente fornece sempre informação de qualidade atualizada, sendo que esse do lactato ele já é do início desse século. Lá de 2000, 2003, a gente já tinha muita informação sobre o lactato, não como um vilão, mas como um potente índice fisiológico para analisar a performance. Então, o problema não é o lactato, o problema é o hidrogênio que acompanha o lactato. Antigamente falava-se muito ácido lático, só que o ácido lático no nosso corpo ele rapidamente se dissocia e forma um sal. O sal é o lactato. Então você tem o lactato junto com o hidrogênio. O grande problema, o vilão dessa história, né, é o hidrogênio. O lactato é aquele que decide o campeão da prova. Imagina lá a elite. Todo mundo tem VO2 alto. O que decide o campeão da maratona é o limiar anaeróbio, é o limiar de lactato. Porque se você consegue, todo mundo tem um VO2 alto, mas se o seu limiar for mais alto do que o outro, você consegue correr numa velocidade maior sem acumular o hidrogênio, sem acumular o lactato. Por isso que é importante a gente treinar no nosso limiar, para que a gente consiga aumentar esse limiar. Se o VO2 máximo tem uma limitação muito grande de evolução, o limiar anaeróbio vai nos ajudar um pouco mais a conseguir correr mais rápido. Então, por isso que não adianta você só fazer treinos contínuos, com baixa intensidade, 70%, 75%. Você tem que fazer treinos mais intensos. Quer melhorar? É igual a tudo na vida. Se você não sofrer um pouco, você não evolui. Me diz alguém que cresceu muito na vida sem ter sofrido alguma coisa. Na corrida é a mesma forma. A corrida ensina muita coisa. A corrida é um paralelo com a vida. Então, se você não treinar no seu limiar, ele não vai subir. E aí você vai continuar sendo limitado não pelo seu VO2 máximo, mas pelo limiar anaeróbio. E lembrando que o limiar ele não é apenas para atletas de elite. Ele serve para todos. Quando que eu uso o teste de limiar que eu vou ensinar para vocês na semana que vem com os meus atletas? Quando o atleta consegue correr um pace mais rápido do que 5 minutos por quilômetro, que é uma medida que eu utilizo, eu faço o teste de limiar com ele. Fora disso, perde um pouco o sentido. E na próxima semana, eu vou ensinar também um teste para você avaliar o seu limiar anaeróbio.
Não perde semana que vem não, tá legal pra caramba. Caríssimos, percepção do esforço. Essa daí hoje é uma chave poderosa, a chave de ouro. Muito mais do que o VO2 máximo, muito mais do que o limiar. Digamos assim, Vitor, você tem que escolher um parâmetro de treino. Qual que você escolhe? Para a corrida, a frequência cardíaca não serve muito. Eu só posso controlar a minha intensidade pela frequência cardíaca. Que bom que você controla, mas usar apenas a frequência cardíaca é que é o problema. Ela é muito falha. Tanto é que eu não vou nem abordar aqui. Onde que eu uso a frequência cardíaca? Alguns treinos intervalados, como recuperação, ou eu for subir alguma montanha. Porque aí você não tem ritmo, você não tem pace na montanha. Se você não corre na montanha, um dia você vai entender melhor o que é isso quando você estiver subindo lá. Você não vai conseguir manter o seu pace. Então você vai ter que fazer a subida, uma das formas de controlar, pela frequência cardíaca. Mas digamos lá, voltando. Se vocês me perguntar, Vitor, qual a melhor forma de controlar a intensidade do treino? Frequência cardíaca? Não, eu não usaria. VO2 máximo? Sim, importante, bacana. Limiar anaeróbio? Bom também. Ou percepção do esforço? Se eu tivesse que escolher apenas um, eu escolheria percepção do esforço. O melhor é usar todos. Quanto mais controle você tiver, quanto mais informação você tiver sobre o seu treino, melhor. Mas se eu tivesse que escolher apenas um, eu escolheria a percepção do esforço, porque ela vai de acordo com a sua realidade. Por exemplo, frequência cardíaca. Dormiu mal, a frequência cardíaca muda. Às vezes um dia mais quente, você não se hidratou muito bem, alguma coisa aconteceu, você pode não conseguir controlar da mesma forma. A percepção do esforço, não. Por ela ser subjetiva, ela nos mostra realmente a realidade da pessoa. Como que ela funciona? Você tem uma tabela, a tabela original, ela era de 6 a 20, porque quando o Borg ele queria usar como parâmetro a frequência cardíaca, em torno de 60 a 200 batimentos. Por isso que a primeira tabela foi de 6 a 20. Depois ela foi adaptada para que ela se tornasse mais comum a todas as pessoas, que é de 1 a 10. Todo mundo tem uma noção de avaliação em torno de 1 a 10. E essa é a tabela que eu estou mostrando ali do lado para vocês. De acordo com as zonas de treinamento, que é mais um vídeo que eu estou preparando, a gente tem a percepção do esforço. Se eu quero que meu atleta treine numa zona 4, um Z4, ele tem que ter uma percepção de esforço de 8 a 9. É intenso, é muito intenso realmente, se for nesse treino de Z4. O aquecimento é Z1, então o aquecimento ele não pode ter percepção de esforço maior do que 3, por exemplo. Se já no aquecimento ele tiver uma percepção muito grande, é sinal de que o aquecimento foi muito forte. Ah, mas sempre funciona, Vitor? Eu não gosto de usar porque o atleta não sabe usar. Concordo. Por isso que você é professor. A gente tem que usar, tem que ensinar o atleta a usar. Você tem que fornecer essa tabela para ele e pedir sempre essa informação. E assim você consegue ir acompanhando. Caríssimos, pacing ele está muito mais relacionado com a estratégia da corrida do que apenas o ritmo. Ah, qual é o seu pace? P-A-C-E é o seu ritmo. 6 minutos por quilômetro, 4,50 minutos por quilômetro. Ah, qual foi o seu pace médio nos 10 quilômetros? Pô, eu fiz 45 minutos, 4,30 por quilômetro. Agora, quando a gente fala de pacing, é a estratégia em que o atleta adota para terminar o mais rápido possível a prova. Então, quando nós falarmos sobre pacing, está muito mais relacionado à estratégia de prova do que apenas o ritmo. Caríssimos, estamos terminando mais um vídeo, mas antes eu queria lembrar vocês para se inscreverem no canal, compartilharem com seus amigos e se tem algum outro termo que você quer que eu explique, comenta aí embaixo, escreve, eu vou ter o maior prazer de preparar um outro vídeo para vocês sobre o que vocês têm mais curiosidade. Tá joia? Lembrando sempre, siga em frente, evoluindo sempre.